Oi! Hoje eu quero conversar com vocês sobre A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Gente do céu, estou muito animado porque essa foi uma leitura que eu já terminei há alguns dias e até agora não saiu da minha cabeça. E eu acho que eu preciso colocar pra fora aqui os meus sentimentos pra finalmente superar e seguir em frente. Esse livro é da Kiersten White, quem não conhece, é a mesma autora de Filha das Trevas, que é um hino que a gente já ama aqui. E hoje eu vou falar então sobre esse livro novo dela. Pode ficar tranquilos que não vai ter spoiler, beleza? Seguinte, esse livro aqui, ele é um reconto da história de Frankenstein, como vocês podem perceber. Ele foi lançado agora em outubro, né, mundialmente assim, como uma comemoração de 200 anos da história de Frankenstein, então achei isso super legal. E é um reconto bem sombrio, assim, ele não é de terror, tá, gente? Não é negócio de medo, assim, que você não vai conseguir dormir. É um negócio sombrio que você fica tensozinho, assim, enquanto você tá lendo. Esse livro vai falar sobre Elizabeth, e ela no começo da história, ela é vendida pra família Frankenstein, pela mulher que cuida dela, acho que não é a mãe dela, não lembro agora. E daí essa família Frankenstein, eles têm um filho chamado Victor, e o Victor, ele é meio esquisitão, assim, sabe? E daí eles falam, Elizabeth, por favor, ele é sua obrigação, você cuida dele, você faz amizade com ele, você não deixa ele fazer merda. Ela tá meio ali que, tipo, foi resgatada por essa família, mas ao mesmo tempo ela vai estar ali enquanto ela controlar esse Victor. Se ela não conseguir controlar mais ele, ela não tem mais utilidade pra família. Só que eles acabam virando muito amigos, muito próximos, e anos se passam, eles vão se aproximando mais. Eventualmente o Victor resolve ir embora porque ele tem uma coisa que ele quer fazer ali, que a gente não sabe no começo da história. Ele já tá um tempo fora e Elizabeth resolve ir atrás dele. Quando ela vai atrás dele em outra cidade, aí as coisas começam a apertar ali, né? Porque ela descobre alguns segredos bem sombrios sobre o Victor, e a própria Elizabeth vai encontrando ali seus demônios e vai revelando um lado doentio dela que a gente não conhece ali no começo da história. Então é uma história muito legal. Eu nunca li Frankenstein, tá? Eu só sei que é um bicho que tem parafuso na cabeça, então eu não posso dizer pra você também o quanto se traz da história original do Frankenstein pra esse reconto aqui, e pra mim foi assim, eu fui às cegas mesmo, sabe? Ele tem um fraseamento tão bonito, tão peculiar. O que você espera, gente, de um livro que começa da seguinte forma, olha só: raios arranhavam o céu, deixando um rastro de veias nas nuvens e marcando a pulsação do próprio universo. Você abre o livro, essa primeira frase que você lê, já sai assim um xixizinho ali na sua calça. É uma leitura muito envolvente, é muito intrigante, porque ele tem esse elemento sombrio, sem contar que ele é, tipo, se passa anos atrás, né? Então tem um negócio de todo vitoriano, assim, e ruas de paralelepípedo, e à noite chovendo. Eu amo esse cenário. E tem o melhor tipo de personagem que eu amo ler, que são aqueles personagens que você não só conhece ele pela forma como ele fala, mas pela forma como ele reage ao mundo, pela forma como ele reage aos estímulos externos. E a Kiersten, gente, ela tem o dom. Se você leu Filha das Trevas, você sabe que ela escreve com sentimento, assim, as histórias dela têm sentimento. Ele tem uma divisão entre presente e passado, então a gente vê um pouquinho da Elizabeth aqui no atual procurando o Victor, mas também a gente vai conhecendo ali, o livro ele tem umas partes que é tipo em itálico, sabe? Que daí não vai dar pra ver nada. Mas enfim, que daí é um pouquinho da infância dela, quando ela chegou ali na casa, que ela começou a se envolver com o Victor e tudo mais. E é muito legal, porque você não sabe o que aconteceu no passado pra estar do jeito que tá no presente. Então uma coisa vai ligando com a outra e isso vai te deixando muito animado pra seguir com a história. E a escrita da Kiersten White é aquela escrita que eu me sinto em casa, assim, eu me sinto muito bem, porque parece que você tá lendo lá 1000 livros ali no ano, né? Aí você viaja por vários tipos de escritas diferentes, você viaja por vários universos, e parece que de vez em quando você encontra um livro que você se sente voltando pra casa, assim, tirando o sapato, descansando. Aquela escrita que já é confortável pra você, que te faz sentir bem. A escrita da Kiersten White, pra mim, ela é assim. Então a gente tem esses dois personagens, né, o Victor e a Elizabeth. O Victor, ele é um pouco sombrio, assim, ele é meio mimadinho também, e é um pouco snob, e ele dá um medinho de vez em quando pelas coisas que ele faz, até porque a gente vai vendo um pouquinho da infância dele, e parece um cara meio psicopata, assim, sabe? Na real, o Victor, ele é uma pessoa que ele quer entender como a vida funciona e ele quer vencer a morte. E pra isso, ele vai fazer qualquer coisa. E acredite, esse livro, assim, não é leve no sentido de, eventualmente, vamos ter tripinhas ali sendo descritas, tá? E o pior é que os pais não sabem como lidar com essa criança. Então, eles jogam essa responsabilidade pra Elizabeth, que também é uma criança. Então, a gente vê isso muito refletido na forma como ela cresce, eventualmente, tendo essa responsabilidade de cuidar do Victor. Primeiro que ela tem esse negócio de as pessoas precisam me amar, eu preciso ser amada, principalmente
simplesmente porque eu preciso manter o meu emprego aqui nessa casa, meu emprego, né? Daí ela já desenvolve essa mentalidade de eu vou fazer de tudo pro Victor me amar, eu preciso ser perfeito, eu preciso me apegar a ele e tudo mais. E sabe quando você, aquele famoso ditado, você falando uma mentira várias vezes, essa mentira acaba se tornando verdade? E é muito isso que acontece, que eventualmente ela acaba desenvolvendo de fato uma codependência pelo Victor, então ela fica obcecada por ele. Ele faz as merda lá, ela tenta encobrir as merda dele, então ela faz tudo por esse menino. E claro que o Victor aproveita isso, então ele meio que trata a Elizabeth como se ele fosse dono dela. Então, em alguns momentos ali você percebe uma relação um pouquinho abusiva. Mas ao mesmo tempo, ela ainda tem momentos que ela menciona assim, tipo, eu queria muito que o Victor desaparecesse, sumisse, fosse embora só por alguns minutos pra eu ter o meu momento, pra eu explorar a natureza. Eu gosto muito da natureza, então, sabe? É muito bacana você acompanhar esse jogo dessas duas personalidades de forma distorcida que a autora faz aqui. Tá, agora vamos falar sobre o desenrolar dos eventos da história, porque foi uma coisa que, me deixou louco nesse livro. Esse livro me bugou a cabeça, porque assim, vou tentar explicar da melhor forma possível. Enquanto eu tava lendo, eu amei esse começo, assim, os primeiros 30% do livro, daí começaram a acontecer algumas coisas que eu fui torcendo o nariz um pouquinho, e me deixou bolado, porque não, sabe, não estraga, esse livro tá maravilhoso. Sai daí, muda o rumo dessa história que eu não tô gostando. A autora começou a tomar algumas decisões, e começaram a acontecer algumas coisas, a personalidade dos personagens ali foi mudando um pouco, de forma que tava virando uma bagunça. A Elizabeth começa a fazer uns dramas desnecessários, assim, e daí a obsessão dela vai aumentando a ponto de que ela chega a virar uma personagem que dá vontade de você dar um soco na cara, sabe? Ela fica muito chata. E no meio do livro também, parece que o ritmo ele é um pouquinho inconsistente, começa a acontecer muito evento assim do nada. E também eu comecei a me incomodar pelo fato de que não tinha falado nada do monstro, né, do Frankenstein, que é essa coisa famosa que a gente conhece da história original. Tipo, quase acabando o livro, assim, uns 70% ainda não tinha falado muito sobre isso. Então eu falei, nossa, mas que demora pra começar a falar sobre o foco da história. Na real, esse não é o foco da história. E também fica um vai e vem pra 200 cidades diferentes. Eu não tava entendendo o propósito disso, eu achei que não tava fazendo muito sentido, sabe? O Victor ia pra não sei aonde, daí a doida lá ia atrás, seguindo ele, né, obcecada, ia correndo atrás. E o livro começou a descer a ladeirinha pra mim, eu fui ficando muito chateado. E daí pra ajudar, o livro te encaminha pra algumas respostas, e quando você chega nessas respostas, eu falei, não pode ser isso, porque essa é uma resposta muito merda. Daí eu fiquei pensando, se no fim do livro for isso mesmo, gente, ó, cancela esse livro, não pode ser. E daí, aconteceu. A minha trouxice sem tamanho, o Victor sendo esmurrado na cara. Primeiro que a parte final ali do livro já começa com uma coisa que acontece com a protagonista que faz ela reavaliar todos os valores e todas as coisas que ela pensava até então. Tudo que ela construiu nesses anos, todas essas motivações que foram surgindo, tudo isso é colocado na mesa, assim, pra ela avaliar. E ela entra em choque com isso e começa realmente a parte explosiva da história. É reviravolta atrás de reviravolta e tudo feito de uma forma muito inteligente. As coisas começam a se encaixar de um jeito tão perfeito que você não esperava e que você vê como você foi trouxa. Todas aquelas coisas que eu não tava gostando antes, tudo fez sentido, tá daquele jeito. E ele te coloca numa posição aqui de ver como as coisas eram doentias, assim, num nível profundo mesmo. Você começa a ficar um pouquinho tenso. Então todos esses problemas que eu mencionei aqui pra você, dessas coisas que me incomodaram, foram todas conclusões precipitadas que eu tirei porque eu fui enganadíssimo por esse livro. Esse livro me fez de trouxa. E a autora eventualmente então mostrou que ela tava no controle da história dela. Até alguns pequenos detalhes, assim, eles são amarrados de uma forma inesperada. Eu fiquei surpreso de verdade. Eu gostei muito do rumo que essa história tomou, sério. Enfim, eu gostei demais. Como vocês puderam ver, ele tem uma história que é lindamente costurada. Aliás, o projeto gráfico desse livro tá lindo. Ele tem a lombada exposta, que é a costura do livro mesmo. Então você pode abrir ele total, que você não estraga a lombada. Afinal, a lombada tá, né, aqui. É muito legal ler no físico. Eu recomendo vocês comprarem o físico em vez do e-book, se vocês puderem, porque é uma experiência muito gostosa. Ele é um livro muito legal. E o que é engraçado, então, pra gente concluir, é que o livro precisou passar por essas baixas ali no meio da história pra gente chegar no que realmente seria a nossa surpresa ali com a história. Eu acho que isso é arriscado, funcionou pra mim. Muita gente pode acabar desistindo ali na metade e se incomodando a ponto de não querer continuar a história, mas, gente, vai por mim. Continua, por favor, ouve o que eu tô falando. Bom, é isso que eu tinha pra comentar com vocês sobre, então, A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. Esse livro, mais uma vez, tá aí pra comemorar os 200 anos de Frankenstein. Achei esse uma homenagem muito linda, apesar de eu não conhecer a história de Frankenstein. Parabéns, Kirsten White. Esse foi o vídeo de hoje, então eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês têm vontade de ler esse livro, eu vou deixar o link pra vocês comprarem aqui na Amazon. Comprando pelo meu link, você já ajuda o canal, beleza? Se você já leu ou se você tá com muita vontade de ler, enfim, comenta aqui comigo, vamos conversar aqui embaixo. Se você ainda não me segue nas redes sociais, todos os links estão aqui na descrição também. E se você tá chegando agora no canal,
aproveita, se inscreve, seja muito bem-vindo. Clica no botãozinho aí, você já faz parte da família Geek Freak. Por enquanto eu vou ficando por aqui, tá bom, meus lindos maravilhosos? Mas a gente se vê no próximo vídeo. Um grande beijo pra vocês e tchau!